Bom dia, meu querido, meu amado irmão. Que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso. Hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Graças a Deus chegamos ao mês 7, com muitas coisas boas que ainda virão, que ainda acontecerão sobre todos nós. Eu creio nisso. Abra a sua Bíblia no nosso texto devocional de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versos de 32 a 38. Mateus, capítulo 9, versos de 32 a 38. Assim nos diz a palavra do Senhor. Enquanto você está procurando aí na Bíblia, quero deixar só um recado. Curte este vídeo, essa devocional, compartilha nas suas redes sociais. Manda por Zap, compartilhe o link no YouTube. Se você tem um Facebook, compartilhe na sua linha do tempo. Crie uma sala de vídeo. As pessoas vão entrar no seu perfil para bisbilhotar, para saber, ou para saber como é que você está, né? E aí quando entrarem no seu perfil no Facebook, o que elas vão encontrar? Evangelho, meu amigo. Abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 9, versos de 32 a 38, assim nos diz a palavra do Senhor. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Olha isso. E percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A palavra do Senhor nos ensina, primeiro dos versos 32 a 34, o quanto que as pessoas podem ser, infelizmente, ignorantes. Elas preferem ignorar os feitos do Senhor. Havia uma pessoa endemoniada, e esse demônio causava naquele indivíduo, pelo relato das Escrituras, a falta de voz, do indivíduo ficava mudo. Jesus tira esse demônio de dentro do coração do indivíduo, da vida do indivíduo. O indivíduo volta a falar. E qual é o comentário que é feito? São dois os comentários. O primeiro comentário é o povo. Nunca se viu algo assim em Israel. Segundo comentário são dos fariseus. Aliás, desculpe, eu errei. O povo comenta. Os fariseus murmuram. Porque este é o perfil dos covardes. Eles não falam às claras. Eles ficam de mochocho, eles ficam murmurando. E a murmuração deles é dizendo o quê? Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Gente, talvez você já tenha ficado triste quando você foi julgado por algo e você era inocente. Você fez o bem e esse bem que você fez foi taxado como maldade. Isso entristece cada um de nós. Você já deve ter passado por isso. Eu já passei, ainda passo por isso. Ser pastor é querer fazer o bem. E você acaba sendo muitas vezes tido como culpado ou maldoso por querer fazer o bem. Mas olha o que diz a Escritura. Compararam o próprio Deus com o demônio. E ainda botaram Deus, encarnado em Jesus, como se submisso aos demônios. Sacrilégio. Blasfêmia. Se isto aconteceu com Deus, só estamos aqui, né, eu e você, nessa manhã, ou quando você está assistindo, se isso aconteceu com Deus, quem somos eu e você para não passarmos por coisa que não chega nem a ser pior do que isso, mas não passarmos também por este tipo de situação, quando você faz o bem, e esse bem é tido como maldade, ou
este bem, na verdade, você só fez porque você serve ao diabo. Que coisa terrível. A palavra do Senhor nos ensina nos versos 36 a 37, e olha que coisa interessante. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. O motor, o que movia Jesus a fazer o bem era a compaixão. Jesus tinha a capacidade de sentir nele o que o outro estava sentindo. Isso é que é compaixão. É sentir dentro de si o que o outro está sentindo. Compadeceu-se delas, dessas multidões, porque estavam aflitas e estavam exaustas. Estavam ansiosas, estavam exauridas. Estavam ansiosas, estavam cansadas. Ansiedade e cansaço, ansiedade e cansaço. E ele compara esse evento de ter aflição e exaustão simultânea, Jesus compara isto é semelhante a uma ovelha que não tem pastor. Aflição e exaustão é semelhante ao que acontece com uma ovelha que ela não tem pastor. Ela está solta e ela não sabe se aquilo é pasto, onde é que é o pasto. Ela não tem horários. Ela não tem ninguém que providencie o que comer. Ela não tem ninguém que possa afastar os predadores. Ela não tem ninguém em que ela possa confiar e ser conduzida pelos rumos naturais da natureza, da sua vida. Ela não tem ninguém que possa limpá-la, retirar o excesso de lã. Ela não tem ninguém. Ela se encontra desamparada. Característica de desamparo, características de uma pessoa desamparada é a aflição, é a exaustão. O indivíduo desamparado se sente ansioso e se sente cansado simultaneamente. Essa é uma reflexão que serve tanto para a nossa vida pessoal, do quanto que é importante você ter Jesus como seu supremo pastor, e você perceber que em tempos onde você se encontra ansioso e cansado, significa que você está sentindo-se desamparado. Você tem como lição aqui que você pode contar com Jesus, porque Ele se compadece das multidões que estão passando por isso. É claro que Jesus se compadece com você, ao mesmo tempo que esse texto para nós é um alerta. E eu sei que eu falo não apenas para o povo que congrega na Igreja Presbiteriana da Tijuca, mas como nós estamos no YouTube, no Facebook e essas mensagens são enviadas pelo Zap, eu estou falando também a você, que nunca me viu na frente. Todavia, pode ser que você também seja discípulo de Jesus. Então isso aqui é um alerta para nós, discípulos de Jesus. Valorize quem te pastoreia. Talvez você tenha tido experiências negativas, péssimas, terríveis com tantos pastores. Eu também tive. Mas valorize pessoas que têm caráter, que têm honestidade, pessoas que são discípulos, discípulas de Jesus e que Deus chamou para te pastorear. Valorize-os. Que seja eu, que seja qualquer outro, onde você percebe nitidamente que aquele indivíduo tem caráter, tem honestidade, que foi uma pessoa que Deus vocacionou. Sabe por quê? Você conhece qualquer lugar que tenha tido atritos com relação ao ministério pastoral, que tenha sido abençoado por Deus durante aquele período do atrito? Não existe. Sabe por quê? Porque falta de cuidado, falta de atenção, falta de correção, falta de admoestação, falta de amor faz com que nós nos sintamos aflitos e exaustos. E Jesus compara o desamparo a uma ovelha que não tem pastor. Se você está em crise com o seu pastor, conversa com ele. Você, discípulo de Jesus que está me ouvindo, qualquer lugar do Brasil e do mundo, bate um papo com ele. Mas chega de boa. Ou, aliás,
pode chegar cobrando, chega metendo o pé na porta, né? Se esse é o seu jeito, se você não consegue falar por outras vias, pode chegar assim. Porque um pastor, ele está ouvindo o que você está falando, mas ele também está procurando ouvir o que não está sendo dito. E aquilo que não é dito é o que salta aos ouvidos. Eu me lembro uma vez, para nós encerrarmos, que eu havia pedido um documento para o diretor do Seminário Presbiteriano do Sul, na época que eu lá estudava, e era um documento simples, não era um documento muito complicado não, uma coisa simples, mas que dependia dele, ele que tinha que fazer. E eu pedi esse documento por 6 meses e o documento não foi feito. Passaram-se as férias de final de ano, início de ano, eu retornei. Quando eu retornei para o seminário, eu tinha tido um problema pessoal que me deixou assim muito triste, muito deprimido. E eu alternava muito assim a tristeza com a raiva, a tristeza com a raiva. E aí eu retornei de férias, eu estava assim, bufando, soltando fogo pelas narinas para me encontrar com esse diretor. E eu cheguei no gabinete dele, né, na sala do diretor, bati na porta, perguntei se podia entrar, ele autorizou, eu sentei, e aí eu confesso que eu perdi as estribeiras. Falei muita coisa para ele. Falei muito, mas muito mesmo. E ele me ouviu. Me ouviu. E eu falei, e a minha vontade era que ele retrucasse para que eu pudesse falar mais. E ele ouviu. Quando eu terminei de falar, esperando agora, né, a reação dele, eu pensava, agora ele vai reagir, agora ele vai bater de frente, é agora que nós vamos discutir mesmo. Ele vira-se para mim e diz, Anderson, você pediu um documento, não há lugar nenhum escrito que eu tenha obrigação de fazer esse documento, no entanto eu me comprometi a fazer e não fiz. Você está certo, eu lhe peço perdão. Ponto. E ele falou com tanta verdade. E ao mesmo tempo, quando ele falou aquilo, eu ouvi, e eu vi muita verdade, vi muita sinceridade na fala dele. Mas eu não queria ouvir, eu queria o enfrentamento. E eu falei, não pense que vai ser fácil. O senhor me causa um prejuízo desse, pede perdão e fica por isso mesmo. Ele falou, não tem problema, Anderson. Eu lhe pedi perdão uma vez, eu lhe peço a segunda vez. Me perdoe. E quando ele pediu perdão a segunda vez, me caiu a ficha. Que aquilo que eu estava descarregando nele não tinha nada a ver com ele. Aí eu sentei na frente dele e disse, meu diretor, quem tem que lhe pedir perdão sou eu. Eu sou um jovem de 21 anos. Que agora cometeu um ato completamente intempestivo. E eu queria desabafar com o senhor o que me deixou tão triste, com tanta raiva, que não tem nada a ver com o documento. O senhor pode me ouvir? E ele era pastor, né, gente? Ele era pastor. Ele soube entender que aquele aluno, aquela ovelha, entrando de forma assodada e discutindo com ele, ele soube entender que ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele soube ouvir o que eu não estava dizendo. Isso é pastor. Converse com seu pastor e ore pelo seu pastor. Quantas são as ciladas de Satanás que ele coloca diariamente sobre a vida de cada um dos pastores, pastoras, missionários, missionárias, pessoas de bem, gente que Deus chamou para fazer a sua vontade, conduzindo o rebanho do Senhor. Gente, são muitas as tentações, são muitas as ciladas. As pessoas cada vez mais vivendo circunstâncias emocionais adversas terríveis. Está sendo muito difícil pastorear tendo o Evangelho como referência. No entanto, eu digo a você que eu não troco isso por nada desse mundo. Porque ter o privilégio de orar com você, acompanhar um pouquinho a sua vida e compartilhar da sua vida os momentos felizes, nascimento, batismo,
entrada na adolescência, profissão de fé, casamento, noivado, e participar também de circunstâncias muitas vezes adversas e tristes, falecimentos, brigas familiares, enfim. O que você presenteia a um pastor é a intimidade da sua vida. E eu agradeço quando você me olha como um pastor. A palavra do Senhor diz que aquele que recebe um profeta no caráter de profeta, ganha o galardão de profeta. Se você receber um pastor querendo dele ministério pastoral, você vai ganhar todas as bênçãos de um ministério pastoral. Mas se você recebe um pastor querendo que ele seja seu pai, não vai conseguir ministério pastoral. Se você chama um pastor querendo receber de um pastor qualquer outra coisa que não seja pastorado, você não vai alcançar seu intento. Muito obrigado pelo privilégio que você me concede de nós passarmos esses minutos ao longo dessa manhã ou quando você estiver nos assistindo e compartilharmos da Escritura. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Abençoa cada um de teus filhos e filhas que aqui estão ouvindo a tua palavra. Dá, ó Pai, que o desamparo, que a aflição, que o cansaço não façam parte da vida de teus filhos. Mas se assim estiverem, eles tenham o Senhor e aquele a qual o Senhor levantou, independente de qualquer igreja, tempo ou época, eles tenham em ti a referência de um pastor, para que eles possam ser conduzidos e, ao mesmo tempo, tratados ao longo das etapas da vida natural. Muito obrigado porque o Senhor nos conduz. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, até amanhã, quarta-feira, ou até outro dia, se o Senhor nos permitir. Paz.